Fala aí, pessoal do Brasil UFO. Hoje aqui dando continuidade ao segundo dia de gravação aqui na Serra da Beleza, especificamente no restaurante Beleza da Serra do Arnaldo. Então assim, hoje, essa parte da segunda gravação, teremos 2 blocos, tá? Eu acho que o terceiro a gente não vai conseguir por causa da iluminação. Como é inverno, né? A gente perde a luz muito rapidamente. Então a gente vai fazer o máximo que der aqui. Hoje comigo eu gostaria de apresentar aqui do meu lado esquerdo Vinícius Pacheco, o nosso amigo do canal Brasil UFO, Marcelo Santos, o meu grande amigo Riba Menezes. Como é que é a palavra que você falou para mim agora há pouco? Sobre... Não, que você acabou de falar, fluxo... capacitation. E meu amigo Eduardo Campos. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo nesse lugar aqui, então. Então vamos fazer o seguinte, pra gente dar sequência, a gente quis dar uma misturada também pra gente sempre equilibrar, né? Com as pessoas que sempre estão em campo, né? As pessoas que, como ontem, né? O Arthur, o Júlio, o Riba, o Marcão, que estava aqui com a gente, né? São técnicos aí já há um bom tempo, né? Até renomados aí já para ufologia. E é o seguinte, hoje eu sei que o Edu, você tá aqui com o pessoal, né? Mas com certeza você não tem o tempo de carreira que tem o Arthur, né? Ou o Riba, né? E aí hoje eu vou pedir para vocês contarem, todos vocês, né? Contarem um pouco as experiências que vocês tiveram aqui na Serra da Beleza, ou se não na Serra da Beleza, no caso do Marcelo, que é a primeira vez, né, que você tá vindo aqui, assim como eu. Eu gostaria de que vocês compartilhassem, né, conosco as experiências que vocês tiveram. Começando com o Edu, sobre aquele assunto que você estava me falando lá em cima, a experiência que você teve, se eu não me engano, com uma sonda, foi isso que você comentou comigo? O que você avistou, a experiência assim, que você estava falando ali comigo, eu não sei se é uma sonda, se era uma luz que você estava me explicando. Eu falei, não, vamos conversar lá no nosso programa, para você não ter que falar 2 vezes, né? Começa com essa aí, depois a gente dá sequência aí, para também eu não atropelar o assunto e a gente não dá sequência. Fala pra gente aí e se apresenta pro pessoal aí. O do avistamento dessa noite, dessa manhã, você se refere, né? Isso. Nós fizemos uma vigília com o pessoal que estava aqui no evento. Nós estávamos em aproximadamente 40 pessoas. E o pessoal chegou uma hora, começou a ir embora, tal, mas lá pelas tantas ficou, acredito que umas 12 ou 15 pessoas. Aí alguns amigos avistaram uma luz atrás de uma montanha aqui, do lado da montanha. Ela estava um pouco diferente, não dava para dizer se era uma luz ou se era uma estrela. De qualquer forma, um amigo fez o alarde e ficou todo mundo olhando para ela. Na hora que estava todo mundo olhando para ela, deu 1 minuto ou 2 no máximo, acredito, ela se moveu em linha reta para a esquerda, até de forma um pouco rápida, né? E aí todo mundo falou, poxa, que é isso, né? Que se move desse jeito, que tem essa coloração. O Arthur até estava com a gente lá e falou, tô quase carimbando, hein? Isso aí é 99,9, que é alguma coisa. Depois o pessoal foi indo embora e só ficamos realmente eu e meus amigos que vieram de São Carlos comigo. Ficamos em 5 pessoas. Não vimos nada. Dali a pouco, lá pelas 5 horas da manhã, a gente viu 2 luzes de carro chegando aqui. Era o Rony, como a gente previu, chegando, né, lá da audiência de Brasília. Joguei um laser para ele nos ver que tinha gente ali no platô essa hora. Realmente ele subiu lá porque ele viu a luz, né? Vem ver quem estava aqui. Chegou super animadão, super feliz, merecidamente feliz, né? Veio cheio de histórias bonitas para contar da audiência lá. Ficou ali com a gente uma meia hora contando algumas coisas e foi embora. Aí novamente voltamos a ficar somente eu e os meus amigos, 5 pessoas. E o Bruno, um dos nossos amigos, que está muito atento aqui esse fim de semana, ele está vendo bastante coisa. Isso era já umas 6 horas da manhã, acredito. Tava já amanhecendo, não com o sol totalmente claro, mas já estava se mostrando. Ele viu uma luz embaixo ali, no meio da cadeia de montanhas, que ele achou que era alguma coisa. Todos nós vimos.
ela se apagou, mas ela se apagou a prestação, vamos falar assim. Ela não apagou de uma vez, ela fez... Deu 3 piscadinhas e apagou. Eu, inclusive, dei um de Arthur ali na hora, né? O Arthur que fala, não, o Arthur se intitula, eu sou o estraga prazer. Não, isso aí não é, isso aí é outra coisa. Mas realmente eu achei que não era nada mesmo. Eu achei que era a luz de um sítio, de alguma coisa assim, que por conta de fotocélula, né? O sol já abrindo, ela se apaga. Aí eles até falaram pra mim, pô, Edu, mas apagou 3 vezes. Falei, ai, cara, eu não sei, eu não entendo fotocélula, se dá um bug, se vai apagando aos poucos. Mas eu tô mais pra acreditar que isso é uma luz de fazenda que tá se apagando. Mas eu estava errado, eles estavam certos mesmo, porque essa luz... Você acha que era quente, então? Depois do que aconteceu na sequência, aí me fez ter a certeza de que eu estava enganado e eles estavam certos. Porque essa luz apareceu novamente, fazendo um movimento de zigue-zague durante uns 5 ou 6 segundos. Ela se movia, né? E não era um zigue-zague lento, curvo e nem rápido retilíneo, assim. Ele era um zigue-zague errático. Ao mesmo tempo que ele fazia zigue-zague, ele fazia os movimentos erráticos mesmo. Ele ia para cá, um pouco para lá. Ele era um movimento muito estranho. Nem que tivesse sido uma moto que tivesse lá, ela não conseguiria fazer esse movimento. Um carro, não dava para fazer esse zigue-zague errático assim. Uma coisa que eu percebi ontem, quando a gente estava lá no platô, foi que algumas luzes realmente apareceram, né? Algumas a gente chama, né, de falso positivo, né? Mas eu percebi que existe um fenômeno que acontece quando você ali no escuro, você mira num ponto, você mira na luz e o próprio globo ocular, né, acho que ele procurando foco, alguma coisa ali no escuro, dá a sensação da luz se movimentando, né? Num espaço, num breu ali, mesmo você tendo um ponto de referência no local ali, algumas realmente eu vi acendendo amarelo, foi pro vermelho, falei, não, essa daqui me parece mais quente. A outra, que eu tinha a sensação dela se movendo com movimentos erráticos, a gente pôde verificar com a câmera. A gente colocou o pedestal, firmou, né, o pedestal, porque se a gente segura na mão a câmera, a gente tem quando tá no zoom, a gente tem um pequeno movimento na mão e torna a imagem trêmula, né? E percebemos que a luz estava ali parada, mas o nosso olho nos engana, né? Ou seja, foi apenas uma ilusão de ótica. Não que todas, não que que você viu seja isso, né? Mas eu vi, porque a intenção dessa vez, né, que o Brasil UFO veio para cá, era viver essa experiência, né? E todos que estão aqui, como o Riba aí muito mais tempo, e todos que a gente citou anteriormente, eles mesmos falam disso, né? Dessa luz aí errática, né? Mas com certeza ontem também a gente viu bastante estrela cadente, né? Foi fantástico. Né? Fala pra gente aí, Vinícius. Teve uma que passou aqui em cima, a gente comentou, eu nunca tinha visto uma estrela cadente tanto tempo, né? A duração dela no céu, ela cortou o céu inteiro nessa direção. Ela demorou, né, pra apagar, né? E apagou já perto da montanha. Sim. Foi fantástico. O que você teve de experiência aqui? Conta pra gente. Aqui, cara, a primeira vez eu conheci o Riba, a primeira vez que eu vim pra cá, eu conheci o Riba. A gente passou a sexta-feira aqui, não viu nada. No sábado teve o evento, teve a palestra, vigília, como vai ter hoje de novo. E na vigília a gente estava aqui no deck da piscina e uma pessoa vira e fala, que luz é aquela lá? A luz veio descendo pela colina ali atrás, entrou pro pasto da fazenda do seu Vicente, que é falecido, né? Sim. Tio do Arnaldo. Entrou pro pasto, dividiu, piscou em várias cores, depois ela apagou e quando ela acendeu de novo, ela acendeu aqui bem mais perto da gente. Tanto é que metade do grupo que estava aqui correu, não ficou. Não tiveram coragem. Que você teve. Eu me agachei assim também, mas... Só ficou eu, ele e a Kátia. E Kátia, depois, aí, isso era 7 e pouca da noite. Isso foi quando, Vinícius? Isso foi 2019, 18? 19. Isso era logo ao entardecer, né?
A gente viu aqui. Aí ficou só Kátia, Ribamar e eu. 4 horas da manhã voltaram as luzes a aparecer. E o que me chamou mais atenção foi que aquelas luzes que a gente estava vendo com o fundo breu total, aquelas luzes pareciam ser só a base de um objeto maior. Que quando começou a clarear o dia, aí foi que a gente começou a ver uma coisa. Eu inicialmente achei que era um ovo muito grande, mas depois relataram que era uma cúpula, um outro avistamento. Falando uma cúpula de uma igreja, parecia com uma cúpula de uma igreja. O que eu vi, Vini, eu vou falar, porque cada um tem uma visão nessa hora. Eu tava eu e Vini aqui, 6 horas da manhã, eu tava começando a clarear o dia. Eu vi um negócio assim, aparece uma ponta de uma asa delta assim. Era. Ele quando ele fala cúpula de igreja, era uma coisa assim. Aí eu falei, Vini, é um troço branco que tá lá. Branco. Eu tava com um binóculo muito bom na época. Eu botava, passei o binóculo pra ele, o troço tava lá. Só que aconteceu uma coisa interessante, cara, que eu não sei nem se eu... Nem considero o que eu vou falar, tá? Eu não considero porque é apenas um fato que me chamou a atenção, aquilo ficou na minha cabeça. Eu tirei uma foto que deu a impressão até que tinha sido sentada, aquela famosa foto que o Perê pediu pra mostrar, eu mostrei por causa do Perê, fiquei 1 ano com ela guardada. Pode ser para idolia? Pode, mas sei lá, quando eu olhei com binóculo, me deu essa impressão. Por isso que eu tirei a foto, porque eu sei o que eu vi aqui. O troço tava aqui 300 metros da gente. Era muito perto. 300 metros aqui do troço, 2 metros de diâmetro. Mas o que eu achei interessante naquela noite foi o seguinte. Eu e o Vinícius começamos a vigília aqui 7 horas da noite. Eu lembro que quando deu 9 horas da noite, desceu um carrozinho assim, bege, veio, desceu. O carro parou aqui, ó. Nós estávamos aqui, o carro parou aqui. Desceu uma menina com a roupa toda... Ela não falou com o Arnaldo. Ela não foi lá pedir permissão para ficar aqui. Ela parou aqui com o carro. Não deu boa noite pra mim nem pra ninguém. Ela e o namorado dela. Ela tava com calça preta, roupa preta e ela tinha um cabelo até bem moderno, assim, meio de lado, assim, meio rocheado, assim, até bem, estilo bem rock, assim, bem moderninha ela, sabe? Alta. Ela parou, não deu boa noite pra ninguém. Montou a barraca dela exatamente aqui onde eu estou. O carro ficou ali, ela montou a barraca dela aqui. Eu estava aqui, ó. Onde essa menina, onde ela estava aqui, ali, ó. Então, o que aconteceu? A menina montou a barraca aqui, ela entrou na barraca, aí já tava dando, quando ela montou a barraca, sei lá, eu calculo umas 8h30, 9 horas, vou chutar aí. Ela entrou, fechou a barraca, ficaram em silêncio. Todo mundo foi, a vigília ficou aqui, todo mundo foi embora, ficou só eu, Vinícius e a Kátia sentado ali. Tinha ninguém. E a menina dentro dessa barraca aqui. Aí as luzes, quando começaram a se manifestar lá, a gente ficou o tempo todo comentando. Olha lá, pô, apareceu, subiu. Teve uma hora que uma luz chegou aqui pertinho da gente, parecia uma maçã, uma bola de maçã, assim, um tamanho de uma maçã. Ela chegou aqui perto de mim, parecia que ela... Eu lembro direitinho que ela tava branca metalizada lá. Ela, zoom, quando ela chegou aqui, ela chegou vermelha. Parecia que ela tava observando, a gente voltou. Voltou pra lá. E a gente comentando aquela empolgação daquilo que a gente estava vendo, a menina não saiu momento nenhum da barraca. Qualquer pessoa que estivesse aqui acampando, ouvindo que a gente estava empolgado com o que a gente estava vendo, sairia para ver o que estava acontecendo. Ela não abriu a barraca. Aí eu deixei ela lá, né? Cara, quando o dia... Você não sabia se ela estava dormindo ou não, né? Não, ela entrou, fechou e ficou em silêncio. Ficou quieta. Aí quando o dia começou a amanhecer, eu peguei o binóculo, eu falei assim, aí nós vimos um negócio branco pousado lá, assim, pousado. Eu passei pro Vini, o Vini viu. Vini fala que parece uma cúpula de igreja. Branco, assim, pousado, assim, no chão. Eu falei, Vini, tem um negócio pousado lá. Aí quando eu falei o negócio pousado, ela saiu da barraca. Sim. Ela saiu também, não me deu bom dia. Ela chegou perto do meu lado e falou assim, posso dar uma olhada no seu binóculo? Falei, posso, pode. Aí ela pegou o binóculo, olhou assim, interesse nenhum, zero. Ela só fez assim, pá, me entregou. Aí falou assim, não esqueça. Ela falou assim, o meu pai tem casa aqui na Serra da Beleza. Quando você consegue ver alguma coisa aqui, logo vem uma nuvem e cobre. Ela acabou de falar, desmontou a barraca. O que aconteceu, Vini? Não deu outra, tampou de novo. Cobriu tudo, ela entrou no carro aqui. Vazou. Foi embora. Aí eu fiquei, pô, troço esquisito, cara. A menina falou e aconteceu aquilo tudo que ela falou. E aí cobriu tudo, eu fui dormir. Aí aconteceu o lance no trem lá, que já é outra história, né? Já que você tá com a palavra,
E a gente percebeu ontem que alguns fenômenos aconteceram quando tinha pouca gente, né? Quando tínhamos pouca gente, né? No caso, quem subiu lá foi o Paulinho, né? Que é o nosso técnico aqui. O Riba, o Marcelo e a Cláudia. Tava só a gente, né? E a gente viu algumas luzes que nem eu falei com o Edu, poderia ser, né, alguma coisa, mas algumas tinham características diferentes. Porém, quando chegou o pessoal, né, que está no evento, a visualização, as manifestações, elas ficaram tímidas, né? Então, não aconteceu. Porém, quando foi embora, o pessoal novamente volta a acontecer. Riba, agora eu te pergunto. Deixa eu só completar aqui, Claro. Desculpa. Essa luz que o Eduardo viu, que estava atrás da montanha da esquerda, que veio para a esquerda que ele falou, eu vi. Uma parte já estava indo embora, só que você estava dormindo. Foi aquela hora que você dormiu. Minha bateria acabou. Aí ele dormiu, aí o Eduardo viu, foi a hora que nós vimos, aí logo depois nós viemos embora. Então isso que o Eduardo tá falando que ele viu, eu fui testemunha, eu vi também. Mas eu queria dizer, Eduardo, que aqui na Serra da Beleza, as manifestações ufológicas, elas são mais intensas, entendeu? Eu acho que eu já vi coisas aqui, assim como o Vinícius já viu, cara, que é de impactar mesmo, mas é uma questão de você estar frequentando mais, você ficar mais tempo. Não adianta a pessoa chegar aqui, vou fazer uma vigília. Aí o cara chega às 7 horas da noite, aí quando dá 10 horas, 11h30, vai embora, aí acabou. Não adianta, né? Aí você se insistir, ficar na madrugada, que você tem muito mais possibilidade de ver coisas. Eu e Vinícius já vimos, mas que horas que nós fomos dormir, Vinícius? Não, de um dia claro já, né? Dia claro, já amanhecendo, cara, né? Chegamos aqui 6 horas da tarde, fomos embora, vimos coisas. Tá, mas aí eu te pergunto, fomos embora ontem por volta de umas 4 horas da manhã, vamos arredondar 4 horas da manhã. Por quê? Na sua opinião, por que você acha que esses objetos, eles preferem ali o silêncio? Você acha que essas inteligências, elas por algum motivo têm medo de ser filmada? Porque tem muita gente, tem câmera, o que você acha que pode acontecer? Cara, eu penso assim, eles operam no segredo. Eu tenho um pé atrás com isso, eu já falei isso. Eu acho que é a minha opinião, cara. Tá. Eu acho que tudo que é muito assim, meio inebriado, meio escuro, meio na nebulosa, meio na nuvem, eu fico com o pé atrás. Eu acho que as coisas, quando é limpa, transparente, não tem problema. Você tá vendo o que é. Aquela coisa que você vai, não sabe, que aí eu tenho um pé atrás. Eu não posso afirmar eu não posso falar assim, que é uma coisa do mal. Eu vou até comer, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Uma vez eu sempre comento que eu vi um ser com a capa branca lá, que eu já contei pra todo mundo. Na estrada, né? Na estrada. Em Angra dos Reis. Aí eu tinha o hábito de falar assim, eu vi um ser do mal aqui. Aí eu fui fazer um show lá em Angra lá com o pessoal da banda. Aí quando eu tava voltando, o baterista Maurício Melo, que é muito, ele é um cara bem espiritualizado desse lado, eu falei, Maurício, eu já vi uma coisa do mal aqui. Ele falou, aí ele me chama de meu rei, ele falou, meu rei, coisa do mal, mas te fez mal? Eu falei, não. Ele falou, então você não pode falar que é do mal, meu rei, não te fez mal. Tem razão. Então eu vi um ser de capa branca. Então, eu não sei o que é, não posso afirmar o que é, não posso falar que é do mal, mas também não posso falar que é do bem, pô. Eu prefiro falar, é um ser de capa branca. Se eu ver uma nave, eu ver uma nave, eu vou falar o que eu vi. Claro. Eu não posso afirmar o que é. Mas eu tenho um pé muito atrás com essas coisas meio obscuras. Que opera na madrugada, que opera no escuro, que opera atrás da nuvem, que você não pode ver muito bem. Eu tenho um pé atrás. Eu não sei Vinícius. o que é, mas eu tenho um pé atrás. Pra mim, quando a luz entrou lá na fazenda e ficou rodeando o pasto todo, parecia que ela estava fazendo prospecção de solo. Parecia que estava procurando alguma coisa ali, né? Ela ficava rodando assim. Fazendo a varredura. Fazendo uma varredura. O trabalho dele é no solo. E como tem já registro aí do Petit falando que aqui tem areia monazítica e que a areia monazítica tem o elemento tório que é radioativo, eu não sei. Mas algum serviço, aquelas luzes estavam fazendo algum tipo de trabalho ali e elas não querem contato com o ser humano. Para mim, eu vejo dessa forma. Entendeu? A gente tem curiosidade, a gente vem aqui para pesquisar, para ver, mas é como se elas não quisessem contato com a gente aqui. E o grego, ele tá aqui. Ele trouxe várias, assim como nós temos algumas
aparelhagens aqui para filmar, o Grego trouxe alguns aparelhos para medir radiação. Ele subiu agora há pouco lá no platô, onde que é alto o índice de manifestações ufológicas, e ele passou lá o aparelho, ele detectou várias anomalias ali, sabe? O aparelho dele captou ali radiação, alguma coisa ali, assim como ele captou aqui, onde apareceu nessa árvorezinha aqui, apareceu uma luz que no projeto aqui de monitoramento do Rony Vernet, as câmeras que estão ali captaram de madrugada um negócio que se manifestou do lado daquele lado. E ele mediu ali, ele viu também radiação ali. Então, são mistérios, cara. Não sei se é linhas eletromagnéticas que passam aqui por cima, com alta intensidade, que atraem esse objeto. Nós não sabemos se são areias monazíticas, conforme o Vini falou, mas eu sou testemunha direto que aqui os fenômenos acontecem. O Vini é testemunha que o fenômeno acontece. Eu vou contar um caso aqui, mas não vou citar o nome dessa pessoa e eu não quero que o Vini cita também, por respeito. Mas segura. Tá. Segura ainda. Vamos colocar aqui o nosso amigo Marcelo Santos na conversa. Na sua opinião, seja bem-vindo aqui no programa. Eu quero que o Marcelo conte as histórias, né, que você pôde vivenciar na sua infância, na sua adolescência. Mas antes também eu quero a sua opinião aí sobre o porquê esses objetos aí, eles aparecem quando tem menos gente. Olha, eu particularmente acho que assim, as teorias elas podem ser as mais diversas possíveis. Acho que não dá para a gente afirmar categoricamente alguma coisa, né? Se é aquilo ou é isso. Eu hoje estava até pensando, né? Por acaso eu estava pensando nessa condição, né? Será que eles se importam com a gente de estarmos ali, né? Na vigília? Perguntei para você hoje, Vinícius. Será que a gente está atrapalhando alguma coisa? Será que nós estamos atrapalhando alguma coisa? A frequência de aparições, né? Mais de dia ou mais de noite, né? Quer dizer, porque à noite, claro, eles conseguem, digamos assim, né? Talvez se esconder mais, né? Tem menos gente. À noite tem muito menos gente aqui do que de dia apreciando o visual, né? A paisagem. Então, eu realmente tenho dúvidas se eles se importam com a nossa presença ou não. Será que eles são totalmente indiferentes à nossa presença, né? Será que eles poderiam ser totalmente indiferentes à nossa presença? Eles estão fazendo o trabalho deles, seja de mineração ou qualquer outra justificativa, e aparecem, desaparecem sem a gente estar ali para eles, né? Para eles verem a gente ou a gente ver eles. Então, assim, eu acho que assim, as teorias, elas, para esse tipo de assunto, né, a ufologia, eu acho que ela tem que ser, a gente tem que aceitar todas as possibilidades, né? Conta pra gente o que você viveu aí, acho que foi na sua adolescência, né, que você contou ontem pra mim. Eu devia ter aí na faixa de 14, 15 anos, era aí pelos inícios dos anos 80, 83, 84, mais ou menos, e eu tive umas 2 ou 3 vezes, né, o que hoje a gente sabe que é a paralisia do sono, né? Sim. Eu fui dormir e durante a noite, não sei quanto tempo eu dormi, eu acordei com aquela sensação de paralisia. Travado, né? Travado. Exatamente, é uma sensação... Impotência, né? Muito estranha. Você querendo falar e não sai nada, querendo se mexer e não se mexe, né? E eu deitado na cama e na minha frente, assim, eram seres, né? Não dava para ver perfeitamente como esses seres eram, mas eram uns 4 ou 5 seres, um do lado do outro, em pé. Tinham túnicas, né? Uma túnica assim, cinza claro. Eu me lembro a cabeça... assim, eles eram acinzentados, né? E com olhos grandes e brilhantes, né? Negros, né? Olhos grandes, negros e brilhantes, né? Então, assim, e puxando um pouco teu conceito do ser do mal, né? A aparência era de ser do mal, mas não fizeram nada comigo, né? Nem eu tive nada depois. Não fizeram mal. Não fizeram mal, né? Fizeram bem, mas não fizeram mal. Engraçado que eu não tive medo deles. Eu tive a sensação estranha daquele momento. Da impotência de querer se mexer e não conseguir. Aquilo aconteceu mais umas 2 ou 3 vezes, de maneira espaçada.
e nunca mais aconteceu, né? Mas assim, eu desde essa época, eu já me interessava pelo fenômeno, né? Pelo tema OVNI, né? Ufologia. E aquela época era da época do Arquivo X, né? Na TV, contatos imediatos de terceiro grau, né? Então eu já tinha interesse. E uma coisa que eu já falei com você, Cleiton, eu nunca precisei ser convencido de que algo muito maior existe além do ser humano, né? É algo que está, digo assim, acho que está no meu DNA. Já nasci setado para esse conceito de que com certeza não estamos sozinhos. A gente não tem certeza do que são, quantos são, de onde vêm, o que querem, mas com certeza nós não estamos sozinhos. Nós somos uma raça sem memória, né? Porque a gente foi esquecendo, talvez, ao longo do tempo, mas algo faça a gente lembrar e faça... Por exemplo, hoje nós estamos todos juntos aqui pela mesma causa, né? A gente criou uma amizade pela mesma causa. Por mais tempo que eu faço o programa com o Riba Menezes, eu conheci o Riba esse final de semana. Eu não tive contato com o Riba, porém é meu grande amigo e confio no Riba. Então assim, vamos fazer o seguinte, Edu, o que te fez despertar pra ufologia, assim? O que você acha qual que foi o ponto culminante que te fez falar, não, eu preciso ir atrás disso, porque fica ali uma força ali, né, te empurrando pra frente, assim como algo me empurrou pra frente para que eu pudesse fazer um programa disso, junto com o Riba, junto com o Vinícius. Mas o que foi o start aí que deu aí? No meu caso, pelo menos, eu vejo como o do Marcelo. Eu já nasci gostando disso. E o que foi acontecendo depois foi só intensificando uma coisa que já veio comigo de gostar disso. Eu sempre gostei desse assunto. Teve experiências depois, né? Que eu vivi, estudos que eu fiz, coisas que eu senti. E tudo foi intensificando, ampliando mais um gosto, um desejo por esse assunto. Em verdade, eu acho que vai até um pouco mais além da ufologia. Talvez algo que nos integre cosmicamente, cause essa união, né, de maneira cósmica, não só aqui terrestre, com outros povos de outros locais, outras dimensões. Mas eu sempre gostei disso. E você, Vinícius? Como todos, né? Sempre gostei desde de novo. Que idade? Desde moleque, mas o que me chamou a atenção para a pesquisa foi em 98, um charuto prateado que eu vi no céu, e eu costumo dizer que aquele caberia uns 3 Boeings dentro daquele charuto. Louco! E de repente ele sumiu, ele brilhou e sumiu. Ele não foi para a esquerda, para a direita, ele simplesmente apagou. A partir daquele momento eu comecei a me interessar bastante, a pesquisar, e estou aqui com vocês criando essa grande teia, né? Como o Riba falou, ele ia contar uma história pra gente aí. Não sei se o pessoal vai precisar dormir agarradinho hoje de medo dessa história ou não.